Muito bom dia. Damos início ao seminário dos 60 anos das APAES, uma iniciativa do deputado federal Dr. Ubiari, PSB de São Paulo, para a comemoração dos 60 anos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE. A primeira APAE do Brasil foi inaugurada em 1964 no Rio de Janeiro, com o objetivo de melhorar a educação especial necessária às pessoas com deficiência e o encontro das políticas públicas para o entendimento de suas necessidades básicas de acesso aos lugares que todos têm direito. A importância desse evento é destacar o trabalho da associação, os benefícios alcançados ao longo dos anos e a luta política pelos direitos das pessoas com deficiência. Neste momento, convidamos para compor a nossa mesa de abertura o presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa das APAES e presidente da Federação das APAES de São Paulo, deputado Dr. Ubiari. Os senhores autodefensores das APAES de São Paulo, o senhor Thales Wilson e o senhor Roberto Estante. Gostaríamos que todos se colocassem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. O sol da liberdade raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu Senhor, essa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, Brasil do sol imenso, raio vívido, de amor e de esperança a guerra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte papo do poço, se teu futuro espreita essa grandeza, é adorada. Em tantas ruas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, futuras obras e fãs da América, iluminadas ao sol do novo mundo, do que a terra mais cativa, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro representa estrelado, e diga o rei de louco dessa glória, mas no futuro e glória no passado, mas segues a justiça guarda forte, verás teu filho que não foge à luta, nem tremidamente adora a própria morte, terra adorada. Em teu Brasil és teu Brasil, pátria amada, os filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Corrigindo, os alunos são do Centro Educacional 2 de Braslândia. Neste momento ouviremos o senhor presidente da Federação das APAES do Estado de São Paulo, que fará as boas-vindas a todos, e também o presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa das APAES, o senhor deputado Dr. Ubiari. Muito obrigado por estarem aqui. A Frente Parlamentar Mista em Defesa das
APAES resolveu, na reunião da sua diretoria, fazer este fórum para chamar a atenção para esse evento tão importante, ser mais um dos fatores que chamará a atenção para esse evento tão importante que são os 60 anos das APAES. As APAES que aqui começaram apenas como uma forma de dar aquilo que nada se tinha naquele momento aos deficientes. Então, foram os pais que se uniram e construíram a primeira APAE no Rio de Janeiro. Essa ideia era tão boa que ela se multiplicou muito rapidamente. E vários pais, em várias partes do país, foram fundando APAES. E hoje somos mais de 2.000 APAES. Naturalmente, a primeira APAE, se comparada com a de hoje, a diferença é muito grande. Inicialmente elas eram acolhedoras apenas, eram para ter algum lugar onde essas crianças, adultos, naquela época muito mais crianças do que adultos, ficaram. Posteriormente, percebendo a possibilidade que essas pessoas com deficiência tinham de não só aprender atividades da vida diária, mas de aprender, se escolarizar, criou-se a Escola Especial da APAE, um projeto que foi muito bem desenvolvido na época em que o hoje vice-governador Flávio Arnes, que estará aqui com a gente, está aqui na Assembleia, foi nesse momento, pediu que justificasse a ausência nesse início de evento da sua presença, porque ele está lá no Senado, inaugurando uma foto na Comissão de Educação do Senado, onde ele foi presidente. Então ele está indo lá e estará com a gente aqui daqui a pouco. Mas nessa época ele conseguiu fazer com que as escolas das APAES se tornassem regulares diante do ensino. Posteriormente isso foi desenvolvendo e hoje nós temos as escolas especiais, muito bem feitas e mantidas pelas APAES, com currículos específicos e individualizados para cada aluno. Naturalmente nós somos totalmente favoráveis à inclusão e temos buscado a inclusão das pessoas nas escolas chamadas regular da rede pública. Só que nós entendemos que a inclusão deva ser feita com qualidade. A pessoa não basta estar na escola para se dizer que ela está incluída, ela está aprendendo na escola onde ela foi incluída. E essa é a preocupação nossa, que todos sejam incluídos. Nós queremos que no futuro próximo todas as APAES, todos os alunos estejam incluídos na escola regular, mas uma escola que os tenha como recebê-los e eles possam realmente ter um aproveitamento e fazer disso uma atividade absolutamente normal e igual para todos. Enquanto isso não houver, será necessária a escola especial, e a escola especial com qualidade, que é o que nós queremos, com currículo individualizado, que é o que nós queremos. E as APAES estão nessa busca, nessa luta. Além desse trabalho, as APAES desenvolveram a sua especialização em atendimento à saúde. E hoje, o trabalho feito de estimulação precoce, de fisioterapia, fonoaudiologia, mesmo atendimento médico nas APAES, é de primeira qualidade na maioria delas. E aquelas que ainda não têm, com certeza, está buscando fazê-lo. E agora, com o programa do governo federal, nós teremos várias APAES como CIR, CIR2, CIR3, e assim nós poderemos fazer um trabalho maior e melhor ainda. Continuaremos fazendo o que nós somos especializados em fazer, que é a defesa de direito. E a defesa de direito, ela é importante, porque você não precisa nem prestar serviço. Se você estiver fazendo a defesa do direito da pessoa com deficiência, você está cumprindo o papel das APAES. Sendo assim, é um prazer tê-los aqui. Esse fórum, além de tocar em alguns assuntos importantes que nós queremos tocar, com algumas palestras importantes que serão feitas aqui, tem também o sentido de homenagear algumas pessoas que se destacaram nesses 60 anos. Muitas delas representadas por federações estaduais, outras pelo seu trabalho individualizado. Por isso, na parte final das nossas atividades, nós teremos aqui a entrega de algumas placas de homenagem a essas pessoas que são muito justas e que nós temos certeza que é o mínimo que a gente poderia fazer, a Frente Parlamentar Mista em Defesa das APAES fazer esse reconhecimento desse trabalho realizado por elas ao longo desse período todo, à frente de suas APAES, de suas federações, porque é
sem dúvida, um trabalho extremamente relevante. Quero agradecer já antecipadamente a presença de todos, justificar que o deputado Eduardo Barbosa ainda não está aqui, assim como o deputado Romário ainda não está aqui, como estava previsto na mesa de abertura, por problemas de aeroporto, mas chegarão e virão para cá. Eles ainda não conseguiram sair nem do Rio de Janeiro, nem de Belo Horizonte. Por isso, começamos próximo do horário, para não atrasar muito. Muitas pessoas que fizeram viagens longas têm retornos programados, não poderíamos atrasar. Mas assim que eles chegarem, virão, assim como o senador Lindeberg também estará aqui para poder participar do nosso evento. Agradeço a todos mais uma vez e muito obrigado por terem prestigiado essa festa. Muito obrigado. Bom dia a todos os senhores e senhoras. Parabéns aos alunos. Genial, eu nunca tinha visto e participado do hino nacional de Libra. Confesso que fiquei emocionado. Parabéns à Escola Brasilândia e os professores também. Vocês têm aqui no Congresso Nacional um deputado extraordinário, focado, tem luta, tem coragem, tem liderança. Nesta casa, nós somos clínicos gerais. Se vocês olharem a agenda minha e a agenda do Biali, na terça, na quarta e na quinta, vocês não acreditam que a gente possa cumprir. Então, o deputado precisa focar 1, 2, 3 assuntos para fazer andar, e bandeiras que ele quer, que ele acredita e que é motivado pelo desejo de uma parcela da população, ou toda a população. E nesse particular, em defesa da Escola das APAES, o guerreiro maior aqui se chama o deputado Biali. Então vamos dar uma salva de palmas para ele. Ele me puxa, me cobra, eu participo um pouco das reuniões, eu confesso. Eu sou focado mais na defesa da saúde pública do SUS, essa é a bandeira mais focada no financiamento. Ele faz parte da frente em defesa do SUS. Então, ele me puxa para a luta focada, aí eu puxo para a luta do SUS. Então, ele é o líder maior. O Eduardo Barbosa, que aqui está chegando, que foi o líder nacional até pouco tempo, eu estou aqui com o Eduardo Barbosa há quase 20 anos. Tu estás há quanto tempo? 8 anos. Eu e o Eduardo Barbosa há 20 anos. Então, eu foco o Eduardo Barbosa como o guerreiro das APAES aqui. E foi o presidente até pouco tempo. Outro guerreiro que entrou de 4 anos para cá, entrou com muita força, porque ele tem preparo físico também, né? Tem preparo físico também, além de ter energia mental, que é o deputado Romário. Né? Então eu sou do Rio Grande do Sul, lá também tem muitas e muitas APAES. Muitas e muitas APAES. Eu acho que nós vencemos uma luta aqui enorme, né? no ano passado, quando lá no Senado houve compreensão para não acelerar de forma absurda, súbita, não planejada, né? de jogar todos os alunos da escola especial para a escola regular. O deputado Biali disse aqui, com o seu conhecimento e a serenidade, isso é um processo, e é um processo muito lento e com muito cuidado, né? Porque o Estado brasileiro como um todo não tem estrutura, não tem, né? Nós temos 5 milhões de jovens fora do ensino médio, 20% das crianças não concluem o ensino fundamental, né? E agora o Ministério da Educação, que o governo brasileiro queria botar na lei, que ia ser o pior, né? Que ia ser o pior. Quando entra na lei é difícil tirar, né? Que o processo ia acontecer de forma súbita, absurda, né?
como é costume nesse governo fazer as coisas sem planejamento. Isso foi abortado, foi abortado, acho que foi uma vitória de vocês e da frente parlamentar. Para fechar, eu preciso fazer uma referência, porque eu sou fruto deste movimento que é maior, que é o movimento do voluntariado. Do voluntariado. O voluntariado é movido pelo amor ao próximo, pela solidariedade, pela subsidiariedade, apoio mútuo. Líderes comunitários dão 1 hora por dia, 1 hora por semana, 1 dia por semana, 1 semana por mês, 1 mês. Quando é da diretoria e se envolve mais, eu na diretoria e participo nas festas, coleta de assinatura, coleta de dinheiro para fechar o mês, etc, etc. É o voluntariado que estende as mãos na área da educação, estende as mãos na área da saúde, as Santas Casas, os tais filantrópicos, na área de asilos, na área de crianças abandonadas, e vocês, o voluntariado na área de escola especial. Ele está no céu agora, um filantropo e consultor de empresa internacional, o Peter Drucker, que ele dizia, vamos ver se eu me lembro dessa frase, eu dizia muito essa frase. O exercício voluntariado é fazer o exercício na plenitude de cidadania. Na plenitude de cidadania. Então, o prefeito, o governador, a presidenta, a Receita Federal tem que respeitar, considerar e valorizar professores de educação, ministro da saúde, conseguiu se abrir um espaço ali também, respeitar o voluntariado brasileiro. Então, parabéns a todos os voluntariados que aqui estão presentes. Parabéns, Diário. Você é um gigante. Muito obrigado. Convidamos para fazer parte da mesa de abertura o senhor deputado Eduardo Barbosa. E convidamos para fazer uso da palavra o deputado Eduardo Barbosa. Bom, gente, bom dia a todos. Que bom nós podemos aqui ver o Beato, tantos amigos, né, do país inteiro, que compõem o nosso movimento das APAES do Brasil. Quero cumprimentar os outros defensores que aqui estão representando todo o público que as nossas 2.000 APAES atendem no seu cotidiano. Deputado Perondi, que é um parlamentar, colega, já nos nossos 5 mandatos, e que temos uma relação muito estreita de convivência na Comissão de Seguridade Social e Família. O deputado Gaúcho Guerreiro, presidente da Frente Parlamentar de Saúde, a gente tem muito orgulho de estabelecer uma relação de amizade, e juntos podemos inclusive fazer um curso em Harvard sobre a primeira infância, que nos aproximou ainda cada vez mais. E cumprimentar o presidente da Frente Parlamentar em Defesa das APAES, deputado Biali, que também junto comigo já está no movimento há mais de, acho que 27 anos, né, Biali? E dos 60, então 27 anos, nós percorremos juntos, ele já tendo sido presidente da Federação das APAES do Estado de São Paulo várias vezes, tendo sido membro da diretoria da Federação Nacional das APAES e atualmente também presidente da Federação de São Paulo. E também aqui no Parlamento, não só representando o Estado de São Paulo, mas representando as causas sociais, entre elas a nossa instituição. Quero cumprimentar todos os líderes que estão aqui, os nossos dirigentes, presidentes das federações estaduais, e o Biali me solicitou que nós pudéssemos aqui nessa exposição fazer uma breve linha do tempo do nosso movimento, e vou tentar fazê-lo aqui,
No entanto, temos pessoas entre nós que podem enriquecer ainda mais a nossa história. Primeiro eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de participar desse movimento. Esse movimento confunde com a minha história pessoal, minha história profissional, e eu sou parlamentar em função desse movimento, porque as APAES mineiras me identificaram como uma pessoa que poderia estar representando as nossas entidades no Congresso Nacional, seguindo os passos de outros parlamentares que o nosso movimento já teve, começando lá atrás com o Dr. Justino Pereira, do estado do Paraná, que foi o primeiro congressista do movimento apaiano. Depois, na Constituinte, o deputado Nelson Seixas, de São Paulo, que inclusive é o autor da emenda dentro da Constituição de 88, que prevê a escola para as pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, de autoria do deputado Nelson Seixas. E depois, deputado Flávio Arnes, que também foi senador da República, hoje vice-governador do Paraná. E a partir dessa iniciativa, Minas Gerais entendia que nós tínhamos um número de APAES que poderíamos também pleitear um espaço. E fui escolhido num Congresso Estadual das APAES, ratificado num Congresso Nacional das APAES, que aconteceu em Blumenau, em Santa Catarina. E com a decisão do movimento, eu que nem filiado a partido era, me ousei, depois de uma trajetória enquanto médico, enquanto presidente da APAE da minha terra, para de Minas, e depois o fundador da Federação das APAES de São Paulo, sendo seu primeiro presidente, assumi esse desafio e cheguei ao Congresso Nacional como cidadão comum, sem saber exatamente qual era o nosso papel, qual era a nossa função, mas estou aqui já há 20 anos e a cada 4 anos as APAES mineiras, elas avaliam se é necessário e se a gente precisa continuar e se sou eu esta pessoa. Então, acredito que a minha representatividade, inclusive, é muito legítima, porque é fruto de um processo, de um debate, discussão, de uma organização que tem posições claras, que sabe o que quer e que busca os seus caminhos. E assim a gente tem procurado honrar. Depois disso, chegou também o Dr. Ubiali como deputado federal, também militante do movimento e que está aqui também no seu segundo mandato, se somando a esse esforço. Mas vamos voltar um pouquinho à história. Em 1954, nós tivemos aí alguns pais extremamente corajosos, pais esses que nós nos curvamos diante da disposição de sair da mesmice e criar caminhos novos para os seus filhos. Em 1954, a realidade para a pessoa com deficiência no Brasil era apenas uma: o isolamento, a exclusão da convivência familiar, a exclusão da convivência social. Fazer bem para a pessoa com deficiência nesta época era isolá-lo da convivência, e os pais o faziam porque achava que as pessoas com deficiência não poderiam estar num ambiente comum. E essas pessoas eram isoladas ou dentro de hospitais, de sanatórios, ou dentro da sua própria casa, em quartos isolados, ou era comum encontrar pessoas, inclusive, acorrentadas em quartinhos ou barracões, em fazendas, em fundo de quintal. No entanto, felizmente, as pessoas, em algum momento histórico, ficam perplexos diante de fato e se rebelam contra eles. E em 1954, já havia um grupo de familiares que não concordavam com esta visão que a sociedade tinha em relação às pessoas. E provocado por uma senhora do corpo diplomático americano, também mãe de uma criança com síndrome de Down, Berenice Bernes,
No Rio de Janeiro, esses pais começaram a se encontrar e desse encontro entenderam que precisavam criar uma associação de pais e amigos para a defesa das pessoas com deficiência. E esses pais, naquele momento histórico, entendiam que seus filhos, que eram chamados de retardados, imbecis, loucos, precisavam inclusive ter uma denominação onde eles pudessem ser vistos de forma valorizada. E ali escolheram a terminologia excepcional para contrapor a terminologia usada, inclusive cientificamente, para nomear as pessoas com deficiência. E excepcional, na palavra portuguesa, é aquilo que é bom, aquilo que é para cima, e as pessoas tinham orgulho. Meus filhos não são idiotas nem imbecis, mas meus filhos são excepcionais. E com esta coragem começaram a tirar os seus filhos das tocas, de dentro de casa, e começaram a levar os seus filhos para espaços que começaram a existir, educacionais. E a partir de então, as pessoas com deficiência, que às vezes não eram vistas nem sequer pelos seus parentes, e eu gosto de fazer um relato claro, que depois de alguns anos, perante, eu fui entender que na minha cidade natal, no interior de Minas, nós éramos meninos num quarteirão de uma rua, e um certo dia a gente ouvia os adultos cochichando que fulano tinha morrido na casa do senhor tal, e nós meninos não sabíamos que naquela casa de um vizinho nosso, que era um comerciante, que tinha uma loja nesse mesmo quarteirão, habitava uma pessoa que tinha morrido. Imagina a curiosidade nossa enquanto menino, quem era esta pessoa que ninguém conhecia. Eu só fui entender 20 anos depois que se tratava de uma pessoa com deficiência e que justamente estava numa condição que eu descrevi, de isolamento mútuo. E depois eu soube que só sua mãe comunicava com aquela criança, só ela, ou já era um adulto, só ela que entrava no quarto para levar o alimento e ter os cuidados básicos, e que nem os irmãos conviviam com a própria irmã. Então, eu pude entender depois claramente os depoimentos de vários pais que eu pude conviver, que foram fundadores do nosso movimento, em que eles diziam que vocês não imaginam a coragem que era nossa de sair com os nossos filhos pelos passeios das ruas, e todo mundo e todos os vizinhos olhavam e diziam assim: que absurdo, olha o que aquele pai está fazendo com o filho dele, expondo ao ridículo, expondo o seu filho para a comunidade, para a sociedade. E os pais, com coragem, saíam nas ruas, enfrentando inclusive olhares de julgamento e uns olhares críticos de discriminação. E foi justamente contra esta visão de uma sociedade é que a Paz surgiu, para poder criar ambientes novos para que essas pessoas pudessem sair, como eu falei, da reclusão e alcançar os primeiros espaços educacionais. Lógico que naquela época já havia a ciência apontando caminhos, principalmente na área da educação e na área da psicologia, onde novos escritos técnicos já mostravam que essas pessoas poderiam ser abordadas com metodologias educacionais, e os classificavam inclusive das crianças treináveis, semidependentes, dependentes, e a partir dessa visão de conceito estabelecia alguns programas de atendimento para desenvolver habilidades que essas pessoas porventura pudessem existir dentro daquele conceito da época. E é interessante que essa ideia do Rio vingou, e essa ideia do Rio, ela percorreu o país, e em 1962 já existiam 11 APAES criadas pelo Brasil afora, criadas também pela mesma iniciativa de grupos de pais distantes, que ficaram sabendo que no Rio isto aconteceu,
e que também se empolgaram e se animaram e começaram a instalar ou implantar ou fundar entidades semelhantes. Algumas até não com nome APAI. Por exemplo, em Minas Gerais, a primeira do estado chamava AMAI, Associação Mineira de Apoio ao Excepcional. No entanto, eles se comunicavam entre si, não como hoje, pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, ou pelo celular, mas se comunicavam por cartas, curiosos do que um fazia do outro lado do país. E tinha APAI em Natal, e tinha APAI no Rio Grande do Sul, e tinha APAI em Belém, e tinha APAI em Minas Gerais, e tinha APAI em São Paulo, e eles tiveram uma belíssima ideia, captada por um dos nossos fundadores também, Dr. Clemente de São Paulo, uma figura extraordinária, que trouxe para o movimento a ciência, a pesquisa, onde a gente pudesse aprofundar nos estudos, e foi então provocado uma reunião destas 11 APAIs que se reuniram em São Paulo pela primeira vez, no escritório cedido pelo Dr. Stanisław Kriński, um dos psiquiatras infantis mais famosos que o Brasil já teve, e que, estimulando a sociedade civil, entendia que precisava apoiar a iniciativa desses familiares. Familiares de diferentes formações. Médico, professor, militar, dona de casa, pessoas que tinham uma coisa que os uniam, os seus filhos, e que eles queriam transpor esta realidade. Pois bem, nesta reunião de São Paulo, onde essas 11 APAIs compareceram, eles resolveram duas coisas importantes. Eles iam no ano seguinte, em 1962, fazer o primeiro Congresso Nacional das APAIs na cidade do Rio de Janeiro, e ali iam também se constituir numa Federação Nacional das APAIs. E eu gosto de repetir esse termo, porque eu encontrei isso na ata de fundação, e que eu acho que é fundamental a gente lembrar da sabedoria dos nossos fundadores. Eles se reuniram, os 11, e decidiram se constituir numa Federação Nacional das APAIs, porque eles já entendiam que sozinhos e isolados em cada município, eles não conseguiriam transpor a realidade dos seus filhos. Eles precisavam lutar por leis, por políticas públicas e por orçamentos, para que seus sonhos se tornassem realidade. E assim foi feito o primeiro congresso, assim foi constituída a Federação Nacional das APAIs, onde teve o seu primeiro presidente, o Dr. Clemente. A Federação Nacional começou a funcionar no estado de São Paulo, na sala cedida pelo Dr. Stanisław Kriński, e nesta salinha começaram as comunicações internacionais, buscando informações do mundo científico à distância, por correspondência, querendo conhecer especialistas. E eles viram, num primeiro momento desse movimento, que se tinha que difundir a informação. Não tinha o Google, não bastava a gente colocar um tema ali e a pesquisa chegava até nós. Nós precisávamos, de fato, buscar essas informações. E uma das primeiras iniciativas que a Federação teve foi publicar uma revista, a revista Mensagem. Revista Mensagem da APAI. E esta revista Mensagem conseguia traduzir produções científicas internacionais, e já algumas que aconteciam no nosso país, e difundi-las para os pais que estavam atrás de conhecimento e informação.
E a partir disso começou-se a constituir também orientações mais precisas para que outros grupos de pais à distância pudessem fundar uma PAI, já com uma concepção e uma filosofia ali definida por um movimento que se fortalecia. E esses pais não podiam imaginar que em menos de uma década o movimento das APAES se tornava o maior movimento do mundo na área de defesa das pessoas com deficiência intelectual, reconhecida inclusive pelos organismos internacionais desta forma e dessa maneira. Aí Brasília foi construída e esse movimento entendeu que se queriam influenciar leis, políticas públicas e orçamento, a federação tinha que mudar de São Paulo para Brasília. E nessa época, quem era o presidente era o Coronel Borba, do Rio de Janeiro, bravo, militar, daqueles que desafiavam a todos com muita coragem, que tive oportunidade de conhecê-lo também. E como presidente ele tinha um desafio: como é que eu vou mudar todo o acervo que nós já construímos e que está nesse escritório de São Paulo para Brasília? A gente não tem dinheiro para a mudança. A gente não tem dinheiro para poder ter uma sede em Brasília. Essa turma fez caixinha, contraíram empréstimos bancários em nomes pessoais, compraram a sede da federação, que até hoje está lá, no CONIC, no centro de Brasília, pagando a prestação, e o Coronel Borba, num ato de rebeldia, roubou um caminhão do Exército, pôs a mudança no caminhão do Exército e veio dirigindo esse caminhão até Brasília e fez a mudança da Federação Nacional das APAES. Foi preso, ficou 15 dias na cadeia, não ascendeu na patente de coronel, ali foi para a reserva, pois ele fez um ato de rebeldia extrema, mas ele contava aos seus 80 anos com uma bengala que, se precisasse, faria de novo. Isso mostra a determinação dos pais, que depois foram agregando amigos. Eu sou um amigo, o Biali é um amigo, os parlamentares que compõem esta frente, igual o Peronde, que está aqui conosco, igual o Adinho Beis, de Santa Catarina, São Paulo, desculpa, e vários amigos que nós fomos incorporando em cada unidade da federação, em cada célula do nosso movimento, políticos, profissionais liberais, voluntários de toda espécie, dona de casa. E hoje a gente tem orgulho de estarmos situados em 2.000 municípios brasileiros, com a mesma garra, com a mesma mobilização, com as federações estaduais constituídas, que foram necessárias serem criadas depois de algumas décadas, porque a Federação Nacional não conseguia mais dar assistência a todas as APAES do Brasil. Precisou-se então desta organização das federações estaduais, onde todas as APAES tiveram que seguir um estatuto padrão, justamente que nos une, num processo democrático que o movimento tem desde a sua fundação, porque todos os seus líderes, APAES, conselhos regionais, federações estaduais, Federação Nacional, são eleitos democraticamente pelo quadro de sócios a cada 3 anos. E numa organicidade do movimento que inveja outras entidades. Os presidentes das APAES elegem os seus conselheiros regionais. Esses conselheiros regionais de cada estado compõem o Conselho de Administração da Federação Estadual, com a representatividade de todo o estado. As APAES do estado elegem no seu diretoria executiva o presidente da Federação do Estado. Cada presidente da Federação do Estado constitui o Conselho de Administração da Federação Nacional das APAES,
e as APAES do Brasil, a cada 3 anos, elegem a diretoria executiva, o presidente da Federação Nacional das APAES. E isso nos traz uma organicidade de capilaridade da informação, do ir e do vir, onde no dinamismo da nossa organização nos colocamos diante de todos os fatos. Esta é a história do movimento. Porém, nós temos a história das conquistas que este movimento teve, que são as mais importantes. Nós temos hoje muita coisa em relação à pessoa com deficiência que se deve ao movimento das APAES. Naquela época, o Dr. Justino contava para nós com muita alegria, e ele guardava, porque faleceu recentemente, e esses documentos, inclusive, a gente tem que pedir para que possa constituir o acervo da Federação Nacional, as publicações que tinham do Diário Oficial. Uma das grandes conquistas, quando foi junto ao INSS, eles conseguiram pela primeira vez ter ali uma estrutura voltada para a pessoa com deficiência, para fazer os primeiros atendimentos de saúde naquela época, voltado para essa pessoa com deficiência. No entanto, o movimento das APAES esteve presente em alguns momentos históricos. Um dos momentos históricos nossos foi a constituição da CORDE, que hoje nada mais é do que a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, vinculada à Secretaria de Direitos Humanos. Foram as organizações da sociedade civil, e eu não posso esquecer a nossa grande aliada nesta história, que são as Pestalozes, que inclusive são mais velhas que nós, mas tinham um caráter mais técnico, e eles também ajudaram os pais a serem estimulados a se organizarem, porque eles entendiam que só tecnicamente não havia conquistas, e por isso o movimento de pais, e lutaram para que a gente tivesse o primeiro organismo nacional que coordenasse políticas nacionais em relação à pessoa com deficiência, que foi instituído no governo José Sarney, vinculado à presidência da República, onde a primeira coordenadora da CORDE foi Tereza Amaral, uma batalhadora até hoje no Rio de Janeiro, que trabalha com os direitos da pessoa com deficiência. Foi esse movimento das APAES que introduziu vários processos de atendimento revolucionários. A estimulação precoce não era entendida, conhecida ou vista pela academia. As APAES começaram a instituir os primeiros programas de estimulação precoce para o bebê de 0 a 3 anos, onde essas pessoas foram buscar conhecimento fora, inclusive, para poder capacitar a nossa rede APAE, os nossos profissionais. Eu mesmo fui capacitado por uma assistente social que trabalhava na APAE de São Paulo, Mina Reagan, que dominou a estimulação precoce, e que através dela nós tivemos como difundir por esse país afora uma nova proposta de atender bebê per onde? Hoje você vê lá em Harvard como era importante estimular a criança de 0 a 3 e de 0 a 6. Nós fizemos isso na década de 80, dentro das nossas instituições, como um serviço formal, sem financiamento para tal, na cara e na coragem, porque a LBA chegou depois e às vezes credenciou algumas instituições. Nós é que introduzimos no Brasil o teste do pezinho como primeira metodologia preventiva. Laboratórios como o laboratório da APAE de São Paulo, da APAE do Rio de Janeiro, da APAE de Bauru, da APAE de Curitiba, tô certo? E acho que esqueci uma APAE, eram 5. Salvador. Salvador já foi posterior ao Rio. Depois vieram outras, São Caetano, enfim. E a política pública para a prevenção através do teste do pezinho só veio como política pública uma década depois de nós já termos os nossos laboratórios. Sabe como que a gente fazia? As APAES do país
recebiam o papel filtro lá da PAI de São Paulo, por exemplo. A criança nascia no berçário, o médico não mandava não, a gente é que anunciava na PAI que lá tinha o tal do teste do pezinho. Os pais interessados iam lá, a gente colhia, mandava para o laboratório de São Paulo, esperava um mês o resultado chegar. Não é assim? Era assim. O SUS não assumia a prevenção. Então foi uma conquista nossa implementar um programa de prevenção pioneiro, que hoje nós já temos aí um esquema muito mais amplo de prevenção, e os laboratórios se aperfeiçoando. Laboratórios públicos hoje também fazem parte de uma rede de atendimento, e esses outros laboratórios se mantêm aí, algumas como parceiras do poder público, outras não. Outra questão de iniciativa nossa, quando eu falo é do movimento, né? Foi quando, da Constituinte de 88, o nosso movimento se mobilizou para colher 1 milhão de assinaturas para a emenda popular da Constituição do benefício de prestação continuada. A gente recebia o papel, e essa época eu era presidente na PAI do interior de Minas, e eu lembro muito bem que chegou um pedido para a gente colher assinatura com o nome do título de eleitor, e nós íamos para a porta da igreja, nós íamos para os pais e para os bairros, e as APAIs fizeram esse mutirão, e aqui nós tínhamos uma gaúcha mãe que percorreu esses corredores, me esqueci o nome dela, se alguém lembrar, a gente tem que fazer uma menção a ela. Ela saía atrás de cada constituinte aqui, e ela conseguiu mobilizar as APAIs, e 1 milhão de assinaturas provocou a emenda constitucional que prevê o benefício de prestação continuada, que até hoje nós não conseguimos mudar o corte de renda dela, mas que na regulamentação ficou com 1/4 de salário mínimo, mas ali se iniciou uma primeira proposta de política de transferência de renda para um público que precisava de ter um aporte, um suporte financeiro para algum tipo de qualidade de vida. Foi o movimento das APAIs que lutou para que dentro do Ministério da Educação tivéssemos a Secretaria de Educação Especial, que inclusive foi assumida por nomes extremamente competentes, onde eu posso lembrar aqui desde a Lisair da Pestalozzi, como a nossa querida guerreira, amiga do Rio, Rosita Edler, que foi a primeira secretária de Educação Especial, e que ali começou inclusive a fazer uma coordenação, uma articulação com os estados para constituir realmente o atendimento educacional especial. Foi através da Constituinte que nós influenciamos todos os capítulos para que a pessoa com deficiência pudesse ser vista e acolhida nas políticas públicas, com a cota no mercado de trabalho e nos concursos públicos, a saúde assumindo a responsabilidade com esse público, enfim, nós tivemos ali grandes avanços. A partir disso, nós tivemos presentes também na discussão das leis que vieram regulamentar a Constituição. Fundef e agora Fundeb. Fundef foi uma briga muito grande, o deputado Flávio Arnes, que conseguiu no Fundef introduzir a previsão de cálculo das matrículas das escolas especiais filantrópicas, e que depois no Fundeb nós tivemos que dar essa continuidade à luta. A única exceção de entidade filantrópica sem fins lucrativos que é computado pelo Fundeb para fins de cálculos do financiamento são as escolas especiais, que ninguém sabe, mas é uma luta aqui do Congresso Nacional. E que agora, inclusive, no Plano Nacional de Educação, lutamos, né, o Bialy, e se Deus quiser essa semana vota-se o texto, parece amanhã, quarta-feira, está previsto pelo presidente da Casa, o texto final,
onde nós tivemos aqui um grande debate no Congresso Nacional sobre a coexistência da escola especial, lutando contra pessoas que têm posições contrárias, onde acreditam que a escola comum dê conta de toda essa tarefa. Mas nesse debate aqui amplo, o Congresso Nacional teve bom senso, entendendo que direito não se constrói restringindo, mas ampliando. E hoje nós temos o movimento da inclusão escolar, no entanto, sem prescindir da escola especial para aqueles que precisam de uma atenção extensiva e prolongada, que é a terminologia hoje mais adequada e utilizada para as deficiências com maiores comprometimentos. E assim, nós podemos aqui ficar o dia inteiro contando as nossas conquistas. E eu quero então, para terminar, dizer que o movimento das APAES, ela se constitui por lideranças nos estados e nos municípios. Muitos aqui presentes dos estados, que eu gostaria inclusive que eles pudessem ficar de pé, para a gente reconhecer e conhecer. Espírito Santo, Pará, Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Brasília, e que através de vocês possam levar o abraço da Frente Parlamentar em Defesa das APAES a todos os nossos dirigentes dos 2.000 municípios, que são aqueles que pegam no chifre, que não dormem à noite pensando como pagar uma folha de pagamento, como criar novos espaços e ambientes de convivência para as pessoas com deficiência dentro de uma visão plena de inclusão social. E encerrando, nós saímos há 60 anos atrás de uma visão assistencialista, onde essas pessoas nem sequer eram vistas, para o século XXI, onde essas pessoas são possuídas de direitos civis, políticos e sociais. São os nossos 60 anos de história, por isso que eu me orgulho muito dele. Espero ficar muitos anos aí. Registramos a presença do deputado Dr. Jorge Silva, o deputado Luiz Carlos Rauli, o deputado Glauber Braga e o deputado Edinho Araújo, o qual convidamos para fazer uma saudação. Meu caro presidente, deputado Dr. Biali, deputado Eduardo Barbosa, que eu tive a honra de recebê-lo lá em São José do Rio Preto, no início dos anos 2000, quando o prefeito, no encontro da Federação das APAES do Brasil, cumprimentar os demais participantes da mesa, todos os senhores, todas as senhoras. Eu acho que a palestra do nosso presidente, deputado Eduardo Barbosa, eu acho que ela retrata com muita fidelidade a história das APAES. Eu, em grande medida, vivenciei pouco mais localizado no município a história das APAES. Eu fui prefeito de Santa Fé do Sul, no estado de São Paulo, extremo oeste, conhece muito bem o Dr. Biali, e eu tive uma convivência muito intensa com as APAES. E aqui, quando o Dr. Eduardo fazia referência a tantas figuras, eu até por uma questão de paz interior, de consciência, eu queria me referir à família do Sr. Eurico, da Leila, que tinha a Aninha como
aluna da APAE, e que me visitava no gabinete quase que semanalmente. Eu recebia os alunos da APAE no meu gabinete lá em Santa Fé do Sul. Tenho fotos, e uma das memórias está registrado este encontro. Em São José do Rio Preto, e aqui vão lembrar, aí já uma figura nacional, Dr. Nelson Seixas, que eu tive a honra de conviver durante muitos anos, e que me recebeu em Rio Preto. Santa Fé, distante a 200 quilômetros, ou Rio Preto, 200 quilômetros distante de Santa Fé, essa cidade me acolheu. Eu fui deputado estadual de São Paulo, sempre também na defesa e acompanhando os trabalhos das APAES, especialmente no estado de São Paulo. Em São José do Rio Preto, convivi com muitas figuras ligadas a esta escola. Porque se há uma escola, uma instituição, cujo trabalho é sustentado no amor e no carinho, são as APAES do Brasil. Lá convivi com Nelson Seixas, deputado federal, que foi também presidente das APAES do Estado e chegou a ser nacional, antes de você, né? E a APAE de Rio Preto, doutor Biali, e aqui uma palavra de cumprimento a você, o deputado doutor Biali, que é do meu estado, que é de Franca, mas que é do Brasil, cumprimentá-lo pelo seu trabalho à frente deste nosso trabalho, da Frente Parlamentar em Defesa das APAES. A APAE de Rio Preto completou a semana passada 50 anos, portanto, grande parte desses 60 anos de história das APAES no Brasil. Eu acho que nós precisamos realmente ter profunda consciência desse trabalho. Eu aqui sou liderado por você, doutor Eduardo Barbosa, e por você, deputado doutor Biali. E esta luta tem sido vitoriosa. Eu acho que a mensagem do doutor Biali nesta revista é uma mensagem positiva. Eu acho que nós precisamos destacar, porque é uma tendência nossa de só lamentar, de comentar e de potencializar as coisas negativas. Eu acho que aqui a presença dos senhores e das senhoras mostra o quanto há de conquistas e de vitórias. E a síntese dessa palestra brilhante, que eu ficaria aqui o dia inteiro ouvindo o doutor Eduardo Barbosa, porque ele falou com tanta precisão, dando nomes, dados, e mostrando a evolução que ocorreu ao longo desses 60 anos. Eu acho que é preciso que nós comemoremos. E há muito, este é um processo. E um processo não acaba nunca. Esta é uma luta que vai passar de gerações em gerações. Mas é preciso que aqui em Brasília, onde temos o comando político, onde emanam as decisões políticas do Legislativo e do Executivo, precisamos que aqui tenha sempre essa trincheira de luta. E essa trincheira de luta tem na frente comandada pelo Dr. Biali, esse trabalho a ser desenvolvido. Portanto, um abraço a todos os senhores e a todas as senhoras, na certeza de que tudo que fizermos é pouco. E eu quero dizer da minha alegria de ter convivido e muito com figuras como o Dr. Nelson Seixas, essa figura que nos deixou e que eu tive a honra e a oportunidade de homenageá-lo por esse trabalho. Mais uma vez, um grande abraço a todos, estendendo meus cumprimentos àqueles que lutaram no passado, que permanecem lutando hoje e que continuam com a esperança de que nós vamos continuar lutando sempre. Um grande abraço, muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor autodefensor das APAES do Estado de São Paulo, Roberto Estante. Bom dia a todos, será bem-vindo. É uma grande satisfação eu estar aqui em Brasília mais uma vez, trazendo esse carinho, esse calor imenso de estar aqui junto com o nosso deputado, Dr. Biali. Todos, a gente é o defensor da APAE de Franca,
E eu quero agradecer todo mundo que está aqui. É uma satisfação tão grande que eu venho estudando, estou lutando para me ser um grande vereador lá em Franca. E eu estou lutando para chegar. Muito boa tarde. Ouviremos agora o senhor autodefensor dos Apais de São Paulo, Thales Ramos. Muito obrigado, bom dia para todos. Bom dia. E muito obrigado por vocês terem me convidado para vir aqui. E o doutor Biar também, e vocês terem me convidado, e eu sou santo para vir aqui. Tá? Muito obrigado a vocês. Antes do encerramento dessa mesa de abertura, convidamos a todos para assistirmos um vídeo institucional das APAES. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz e o cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? Onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas?